Naquela noite, Fernando me disse que tinha que trabalhar até tarde, como de costume. Mas, quando o relógio marcou 1 hora depois, algo dentro de mim me fez perceber que algo não estava certo. Eu sabia que algo não se encaixava. Com uma sensação estranha, decidi investigar e, para minha surpresa, descobri que ele estava no cinema com outra mulher. O mundo, que antes parecia perfeito, desabou diante de mim. Eu nunca imaginei que uma simples mentira pudesse destruir tudo o que eu acreditava ser verdade. Eu não sou do tipo que se deixa levar por impulsos, mas, naquela noite, algo despertou em mim uma vontade de vingança que eu jamais imaginei sentir. Era quinta-feira, 15 de março, e o cheiro de lasanha assando no forno preenchia nossa cozinha em Ipanema. Eu tinha acabado de preparar o prato favorito de Fernando quando meu telefone vibrou sobre a bancada de mármore. Quando olhei, vi que era uma mensagem dele. Amor, surgiu uma reunião de última hora com os investidores. Vou trabalhar até tarde. Não me espere acordada. Te amo. Pausei, com a faca ainda na mão, enquanto relia a mensagem mais uma vez, tentando encontrar algum significado oculto. Era a 4ª vez naquele mês que ele cancelava nossos planos de última hora, sempre com desculpas que soavam cada vez mais vazias. O peso da decepção apertava meu peito enquanto eu limpava as mãos no avental que minha sogra me dera no último Natal. Naquele momento, o que antes parecia um gesto de carinho agora se tornava um lembrete amargo das expectativas de ser a esposa perfeita, daquelas que aceita tudo, sem questionar. Aos 32 anos, depois de 9 anos de casamento, eu já deveria estar acostumada com as demandas da empresa onde Fernando trabalhava como sócio-diretor. Sempre foi um homem ambicioso e sempre fez do trabalho sua prioridade, algo que, no começo, até achei admirável. Foi assim que nos conhecemos. Aliás, eu estava fazendo uma matéria sobre arquitetura sustentável para a revista onde trabalhava, e ele era o jovem empresário promissor que estava mudando o mercado carioca com seus projetos inovadores. Lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Ele chegou 20 minutos atrasado, pedindo desculpas repetidamente, explicando que havia saído direto de uma reunião crucial. Na época, achei aquilo um charme, uma espécie de desculpa que só os homens bem-sucedidos poderiam se dar. Que ironia, né? Mas, com o passar do tempo, algo começou a me incomodar. Não eram apenas os atrasos ou as reuniões que ele mencionava de última hora, mas a maneira como ele evitava o meu olhar durante o café da manhã, como sussurrava ao telefone quando achava que eu não estava ouvindo, como o perfume diferente que permanecia em sua roupa quando ele chegava em casa. Detalhes sutis, mas tão claros quando refletia sobre eles, e que, até então, eu fazia de tudo para ignorar, inventando desculpas plausíveis para justificar cada um. Está bem, meu amor, boa sorte na reunião. Te amo, digitei, forçando uma simpatia que não sentia, tentando me encaixar no papel da esposa compreensiva e solidária. Acrescentei um emoji de coração, mesmo sabendo que ele não refletia o que eu realmente sentia. Desliguei o forno e cobre a lasanha com papel alumínio, observando o vapor escapar pelas bordas, como se ele fosse a única coisa que ainda se movia de maneira livre e natural naquela casa. Mais uma refeição que eu comeria sozinha, sentada no sofá da sala, assistindo algum filme e fingindo que o vazio ao meu redor não me afetava. Nossa casa, que antes era o reflexo de uma vida compartilhada, agora parecia mais um museu do que um lar. Fernando, com seu bom gosto de arquiteto, sempre cuidou de cada detalhe, mas, agora, tudo estava impecavelmente no lugar e, ao mesmo tempo, vazio. Perfeito, sim, mas sem vida. Sem amor. Peguei uma taça de vinho tinto, um Cabernet Sauvignon que havíamos comprado na nossa viagem à Argentina no ano anterior, quando ainda fazíamos planos juntos, quando ainda ríamos das mesmas piadas, quando ainda fazíamos amor com paixão, e não por mera obrigação. Quantas garrafas daquele vinho eu havia bebido sozinha nos últimos meses? Não queria nem contar. Me acomodei entre as almofadas do sofá bege que Fernando havia escolhido. É neutro, Adriane, combina com tudo. E, enquanto a taça tremia nas minhas mãos, minha mente começou a vagar. Quando foi a última vez que ele chegou em casa no horário prometido? Quando foi a última vez que me perguntou como foi o meu dia, e realmente ouviu a resposta? Quando foi a última vez que ele me olhou com aquele brilho nos olhos, como quando éramos apenas namorados? Quando foi a última vez que ele me chamou para sair? Ou que me elogiou de verdade? O vazio do apartamento parecia refletir o vazio que se espalhava também dentro de mim, à medida que as perguntas se acumulavam sem respostas. Tentei afastar esses pensamentos. Casamentos passam por fases difíceis, isso era normal, dizia minha racionalidade. Todos os livros de autoajuda que eu lia, todos os artigos sobre relacionamentos que editava, falavam sobre isso. Era só uma fase.
Fernando estava sob muita pressão no trabalho, a empresa estava expandindo, e a economia não ajudava. Eu entendia tudo isso. Sempre entendi. Mas, no fundo, uma voz sussurrava que estava algo errado. Meu telefone tocou novamente, e dessa vez era uma mensagem da Júlia, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade de jornalismo. Mari, você viu que estreou aquele filme do Tarantino? Estão passando no Kinoplex da Barra. Que tal irmos hoje? Olhei ao redor da sala vazia, a lasanha esfriando na cozinha, e pensei, por que não? Fernando estaria trabalhando até tarde, como sempre. Então, com um sorriso que mal pude perceber, digitei, perfeita ideia, vamos sim. Que horas? Sessão das 21h30, te encontro lá às 21h. Fechado. Em menos de uma hora, eu estava a caminho do shopping da Barra da Tijuca, caminhando em direção ao cinema com uma sensação estranha, mas revigorante, de liberdade. Fazia quanto tempo que eu não saía sozinha à noite? Quanto tempo havia passado desde a última vez em que fiz algo espontâneo, sem pedir permissão ou me preocupar com a opinião de Fernando? O ar-condicionado do carro era um alívio contra o calor úmido do março carioca, mas o que realmente me refrescava era a sensação de estar fazendo algo apenas por mim mesma, sem depender de ninguém. Escolhi um vestido azul, uma das poucas peças do meu guarda-roupa que Fernando sempre dizia que ficava lindo em mim. Na verdade, ele era uma das poucas roupas que ele realmente aprovava sem reservas. Lembro de quando comprei, há 2 anos, e como os olhos dele brilharam quando me viu vestindo pela primeira vez. Você está linda, ele disse, me puxando para um beijo. Naquele momento, enquanto caminhava pelo shopping, me senti bonita novamente, uma sensação que, confesso, havia esquecido nos últimos tempos. Fazia tanto tempo que ele não me dizia isso, fazia tanto tempo que eu não me sentia desejada. Júlia estava atrasada, como sempre. Ela tinha o péssimo hábito de subestimar o trânsito carioca, e eu já estava acostumada a esperá-la por pelo menos 20 minutos em qualquer encontro. Enquanto aguardava na praça de alimentação, observei as pessoas ao meu redor. Casais jovens dividindo batata frita, rindo de coisas bobas, famílias com crianças pequenas, bagunçadas e felizes, adolescentes em grupos, falando alto sobre assuntos que pareciam urgentes e importantíssimos. Todos pareciam ter uma energia que, de alguma forma, eu sentia ter perdido em algum ponto dos últimos anos. Decidi comprar pipoca e refrigerante enquanto esperava. A fila estava longa, mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez em semanas, não tinha horário para cumprir, não tinha que me preocupar em preparar o jantar, não tinha que pensar se Fernando chegaria cedo ou tarde. Era uma sensação estranha, quase culposa, essa liberdade momentânea. Foi então que eu vi. Foi como se o tempo tivesse parado, como se alguém tivesse pressionado o botão de pause no filme da minha vida. Ali, na fila da bomboniere do cinema, estava Fernando, meu marido, o homem que, até aquele momento, eu acreditava estar numa reunião até tarde com investidores, discutindo projetos importantes, lutando pelo futuro da nossa família. Pisquei, apertei os olhos para me certificar do que estava vendo. Não era alguém parecido com ele, era ele mesmo, e ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher morena, de cabelos longos e ondulados como as de uma modelo de shampoo, estava rindo com ele. Ela era jovem, visivelmente mais jovem que eu, parecia ter uns 23 anos, e tinha aquela confiança natural que só quem sabe que todos os homens ao redor estão olhando para ela possui. Ela usava um vestido vermelho, que abraçava perfeitamente suas curvas, cada detalhe do look cuidadosamente escolhido para seduzir. Sua risada era cristalina e cortava o barulho do shopping como uma lâmina. Meu coração parou. Literalmente. Parou por um segundo antes de voltar a bater com tanta força que pensei que fosse explodir no meu peito. Minha respiração ficou irregular, superficial, como se o ar do shopping tivesse se tornado escasso. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e, por um momento, pensei que fosse desmaiar ali mesmo, na frente de dezenas de pessoas que passavam por mim, fazendo suas compras despreocupadamente. O mundo à minha volta parecia ter se distorcido, como se tudo tivesse sido puxado para o fundo de um túnel. E então, eu vi. Fernando passou o braço pela cintura dela, num gesto possessivo e íntimo que eu conhecia tão bem. Vi como ele a puxou para perto, como seus corpos se encaixaram com perfeição, como se fossem 2 peças de um quebra-cabeça que finalmente se completavam. E então ele a beijou. Não foi um beijo qualquer, não foi um beijo de amigos ou de colegas de trabalho. Foi um beijo longo, apaixonado, íntimo, cheio de desejo e familiaridade. Um beijo que gritava, sem palavras, a verdade, nós somos amantes, para qualquer um que estivesse observando.
Um beijo que ele não me dava há meses. As minhas pernas pareciam ter virado gelatina, mas, de alguma forma, consegui me mover para trás de uma coluna de mármore, me escondendo como uma espiã em um filme ruim. Meu corpo parecia não me obedecer, como se tivesse sido paralisado, e minha mente, que antes era tão ágil, agora estava completamente em desacordo com meus movimentos. Eu queria correr, mas as pernas não se moviam. Queria gritar, mas nenhum som saía. Queria chorar, mas as lágrimas simplesmente se negavam a cair. Eles compraram pipoca e bebidas, e eu os observei, em um estado de completo transe, como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Cada detalhe me saltava aos olhos, como um filme projetado na minha mente. A forma como ela tocava o braço dele enquanto falava, a forma como ele sorria para ela, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele sorriso que costumava ser meu. A forma como eles se moviam juntos, como se já estivessem em perfeita sintonia, como um casal que se conhece há muito tempo, como se tivessem uma história muito além do que eu poderia imaginar. Fernando usava a camisa social azul clara que eu havia passado naquela manhã, com o cuidado de sempre, certificando-me de que não houvesse nenhuma única ruga. A mesma camisa que ele vestiu quando me beijou na testa e disse que me amava antes de sair para o trabalho. A mesma camisa em que eu borrifei um pouco do seu perfume favorito, um gesto carinhoso que fazia há anos, todas as manhãs, sem nem pensar. A ironia me atingiu com a força de um soco no estômago. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone, mas, de alguma forma, consegui tirar uma foto. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse para ter certeza de que não estava imaginando coisas, talvez para ter uma prova concreta do que eu estava vendo, ou talvez porque uma parte prática da minha mente já começava a pensar no que viria depois. A imagem capturou perfeitamente o momento. Fernando e aquela desconhecida, abraçados, sorrindo, completamente à vontade, como um casal apaixonado em lua de mel, sem a menor preocupação no mundo. Eles entraram na sala de cinema, sala 3, o mesmo filme que eu iria assistir com Júlia, a mesma sessão, o mesmo horário. Se Júlia não tivesse se atrasado, se eu tivesse chegado 15 minutos antes, talvez estivéssemos sentadas algumas fileiras atrás deles. Talvez eu tivesse passado 2 horas observando meu marido fazer carinho na mão de outra mulher no escuro do cinema, sem saber que aquela silhueta familiar era dele. Fiquei ali parada por mais alguns minutos, hipnotizada pela porta da sala 3, como se esperasse que eles saíssem e me dissessem que tudo não passava de uma pegadinha cruel. Mas, é claro, isso não aconteceu. A vida real não é um filme com final feliz. Meu telefone tocou, era Júlia. Mari, desculpa, mas meu carro quebrou no meio do caminho. Não vou conseguir chegar a tempo. Podemos remarcar? Claro, murmurei, mal conseguindo articular as palavras. Sem problemas. Eu fiquei ali, parada por mais alguns minutos, processando tudo o que havia acabado de ver. 7 anos de casamento. 7 anos da minha vida. Quantas vezes ele havia mentido sobre trabalhar até tarde? Quantas vezes eu havia ficado acordada, preocupada, esperando, enquanto ele estava com ela? O choque inicial começou a se transformar em algo mais poderoso. Raiva. Uma raiva fria, calculada, que foi crescendo dentro de mim como uma planta venenosa. Tomando conta de todo o meu ser. Peguei um táxi de volta para casa, mas pedi ao motorista para dirigir devagar, dar uma volta mais longa. Não estava pronta para enfrentar nosso apartamento, nossa cama, nossas fotos espalhadas pela casa. Precisava de tempo, de distância, de algum espaço para processar, para entender, para decidir o que fazer com a bomba que acabará de explodir na minha vida. Durante o trajeto, fiquei olhando as luzes da cidade através da janela, mas, de alguma forma, não via nada. Minha mente estava tomada por um turbilhão de perguntas que se atropelavam umas às outras. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quem era ela? Como eles se conheceram? Nossos amigos sabiam? Minha família desconfiava? Eu era a única idiota que não percebia que meu casamento já tinha acabado meses atrás? E então vinham as perguntas mais dolorosas, aquelas que me cortavam por dentro. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei como esposa? Engordei? Fiquei chata? Parei de ser interessante? Ele não me amava mais? Será que algum dia me amou de verdade? Ou eu sempre fui apenas a opção segura enquanto ele procurava por algo melhor? O taxista, um senhor gentil chamado seu João, percebeu meu estado através do retrovisor. Tá tudo bem, moça? Quer que eu pare em algum lugar? Precisa de ajuda? Sua gentileza quase me fez chorar. Um completo estranho estava se importando mais comigo do que meu próprio marido. Estou bem,
Menti, minha voz saindo mais fraca do que eu imaginava. Pode me levar de volta para casa, por favor. Mas, quando chegamos ao meu prédio, eu não consegui sair do carro imediatamente. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, os olhos fixos nas janelas iluminadas do nosso apartamento no 8º andar. Nossa casa, nosso lar, ou pelo menos o que eu pensava que fosse nosso lar. Era difícil acreditar que aquele lugar, onde tantos momentos felizes aconteceram, agora parecia uma prisão, um palco de mentiras e decepções. Tem certeza de que está bem? Perguntou seu João novamente, com uma preocupação genuína em sua voz. Eu me surpreendi ao ouvir minha própria voz dizendo: acabei de descobrir que meu marido está me traindo. Aquelas palavras, tão diretas, saíram de mim como um desabafo involuntário, e eu nem percebi o quanto estavam pesadas até que as disse em voz alta. 7 anos de casamento. Seu João suspirou, um som carregado de compreensão, como se já tivesse ouvido muitas histórias como a minha. Sinto muito, moça. Homem que faz isso não merece uma mulher como você. Como você sabe que tipo de mulher eu sou? Retruquei, sem acreditar no que estava ouvindo. Mal me conhece. Ele me respondeu com calma. Qualquer mulher que fica 7 anos com um homem que se preocupa em passar a camisa dela pela manhã, que prepara o jantar favorito dele, merece ser tratada com respeito. Você não merece isso. As palavras simples, mas profundas, de um completo estranho me deram mais conforto do que qualquer coisa que Fernando havia me dito nos últimos meses. Foi como se uma parte de mim tivesse sido validada, como se, de alguma forma, alguém me dissesse que tudo aquilo não era culpa minha, que eu não estava sendo irracional, como eu havia começado a me sentir. Quando finalmente entrei no apartamento, a realidade me atingiu como uma onda. Eram quase 23 horas. O lugar estava exatamente como eu havia deixado. A lasanha fria na cozinha, a mesa posta para 2, as velas que eu havia acendido para criar um ambiente romântico, agora derretidas em pequenas poças de cera. O cenário, que deveria ter sido o palco de uma noite especial, parecia agora patético, um reflexo cruel da esposa que ainda acreditava que seu casamento tinha salvação. Sem pensar, peguei a travessa com a lasanha e, num impulso de raiva, joguei tudo no lixo. Depois, apaguei as velas, guardei a louça boa, dobrei a toalha de mesa bordada. Cada gesto que eu fazia parecia ser uma pequena declaração de guerra contra a ingenuidade que eu havia cultivado por tanto tempo. Eu estava me despojando de tudo o que me ligava àquele ideal de casamento, daquelas mentiras que eu havia me forçado a acreditar. Servi-me de uma generosa taça de vinho. Na verdade, peguei a garrafa inteira e me sentei à mesa da cozinha, com um bloco de notas amarelo, aquele que eu costumava usar para fazer lista de compras. Mas desta vez, não ia anotar leite, pão e frutas. No topo da folha, com letra firme e determinada, escrevi: plano. A dor que eu sentia no peito começou a dar lugar a algo completamente diferente, algo mais forte, mais intenso: raiva. Uma raiva fria, calculada, que crescia dentro de mim como uma planta venenosa, com raízes profundas em cada sentimento de traição que eu havia vivido. Não seria mais a esposa traída e humilhada que chorava em silêncio, que aceitava as migalhas de atenção que ele me dava, que fingia não ver os sinais óbvios de infidelidade. Se Fernando queria jogar sujo, se ele achava que poderia me enganar por meses enquanto eu cozinhava seus pratos favoritos e passava suas camisas, se ele pensava que eu era boba demais para perceber, então eu aprenderia as regras do jogo e jogaria para ganhar. Comecei a escrever a lista, cada item se tornando um passo firme na direção de uma vingança planejada e implacável. 1. Descobrir quem é ela. 2. Descobrir há quanto tempo isso está acontecendo. 3. Reunir todas as evidências possíveis. 4. Descobrir se ele está gastando nosso dinheiro com ela. 5. Confrontá-los. 6. E, por último, decidir se quero salvar o casamento ou destruí-lo. Parei na última linha. Até algumas horas atrás, eu nem sabia que essa era uma opção. Sempre imaginei que, se algo assim acontecesse, eu tentaria lutar pelo nosso casamento, perdoaria, iria para a terapia de casal, faria o que fosse necessário para manter nossa família unida. Mas, ao ver aquelas palavras no papel, destruir o casamento, senti um arrepio estranho percorrendo minha espinha. Não era apenas raiva, era poder. O poder de escolher o meu destino, o poder de não ser mais refém de suas mentiras e traições. O poder de decidir por mim mesma o que fazer com tudo isso. Após as anotações, guardei meu caderno amarelo no fundo de uma gaveta no armário da cozinha, um lugar onde eu sabia que Fernando nunca procuraria. Quando ouvi a chave na porta, já eram quase meia-noite, e ele estava voltando de uma reunião de trabalho que, convenientemente, terminava depois da meia-noite, numa quinta-feira.
Fernando realmente pensava que eu era muito ingênua. Ele entrou silenciosamente, tentando não fazer barulho, deixando sua maleta no hall de entrada com cuidado excessivo, como se estivesse tentando não acordar ninguém. Que consideração tocante! Tá acordada, amor? Perguntou, ao me ver sentada no sofá, fingindo assistir televisão. Havia uma nota de surpresa na sua voz, talvez até um pouco de culpa. Sim, respondi com um sorriso que pratiquei rapidamente, tentando parecer natural. Não conseguia dormir. Como foi a reunião? Deve estar exausto. Observei seu rosto com cuidado, cada detalhe revelando mais do que ele imaginava. Vi a micro-hesitação, o desvio do olhar, a forma como passou a mão pelo cabelo, um tique nervoso que eu conhecia bem, que ele sempre exibia quando estava mentindo. Um dia complicado, ele disse finalmente, afrouxando a gravata. O projeto novo está dando problemas. Você sabe como é com investidores, eles querem mudanças de última hora. Pobrezinho, disse eu, levantando-me do sofá para beijá-lo na bochecha. Aquele mesmo rosto que ele havia beijado outra mulher algumas horas antes. Consegui sentir o perfume diferente nele, doce e floral, algo que definitivamente não era o meu. Aquelas fragrâncias familiares, aquelas pequenas nuances, estavam se tornando minhas inimigas. Deveria tomar um banho. Vou preparar um chá para você, sugere, tentando manter a calma. Não precisa, amor, estou bem, respondeu ele, tentando desviar da minha atenção. Eu insisto, disse minha voz, mais firme do que eu imaginava. Você parece tenso, um chá de camomila vai te ajudar a relaxar. Enquanto Fernando tomava banho, provavelmente lavando o perfume dela de seu corpo, eu me movi pela casa como uma detetive. Cada passo era calculado, silencioso, como se eu estivesse em uma missão secreta. Examinei suas roupas no cesto de roupa suja, passando as mãos pelas peças com cuidado quase obsessivo. A camisa azul ainda estava impregnada daquele perfume estranho e tinha uma leve mancha vermelha no colarinho. Parecia batom. Minha respiração ficou pesada enquanto eu fotografava a mancha com o celular. Evidência número 2. Depois da foto que tirei no cinema. A raiva que estava guardada começou a se transformar em algo mais concreto. Algo que eu poderia usar. Abri sua carteira com o maior cuidado possível. Dentro dela, encontrei um recibo de um restaurante caro em Ipanema, datado daquela noite. 2 refeições, uma garrafa de vinho, sobremesa, quase R$ 300. Fotografei o recibo também, mais uma pista para minha investigação. No bolso da calça, encontrei um ticket de estacionamento do shopping da Barra, mais uma evidência de que ele havia mentido sobre a localização da suposta reunião. Era como se ele tivesse me dado todas as provas, sem saber. Guardei tudo nos devidos lugares, após as fotos, e corri para a cozinha nas pontas dos pés, antes que ele saísse do banho e me flagrasse vasculhando os bolsos das suas roupas. Quando ele saiu do banheiro, eu estava na cozinha, preparando o chá, aparentemente despreocupada, mas meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Cada batida parecia ecoar em meus ouvidos, como um alerta de que tudo estava prestes a mudar. Obrigado, amor, disse ele, aceitando a xícara. Desculpe por hoje, sei que você preparou algo especial. Não se preocupe, respondi, mantendo o tom suave enquanto estudava sua expressão. Essas coisas acontecem. O importante é que você está bem e está aqui. Ele abriu um sorriso amarelo, mas não foi o sorriso que eu conhecia. Era forçado, vazio. Bebemos o chá em silêncio, e eu o observava por cima da xícara, memorizando cada detalhe, cada movimento. A forma como ele evitava meu olhar, como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente, como ele parecia estar com a cabeça em outro lugar, mesmo estando ali comigo. Vou dormir, disse ele depois de terminar o chá. Estou morto de cansaço. Claro, eu vou ficar mais um pouco, quero terminar de ver esse filme, respondi, mantendo o controle, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Esperei 20 minutos até ter certeza de que ele estava dormindo. Então, com o coração ainda acelerado, peguei o celular dele da mesa de cabeceira. Felizmente, ele era uma daquelas pessoas que nunca mudam a senha do telefone. Ainda era a senha da data do nosso aniversário de casamento. Que ironia! Cada toque no celular parecia uma sentença, como se eu estivesse cruzando uma linha que não tinha mais volta. Mas naquele momento, a necessidade de saber, de entender tudo o que estava acontecendo, era maior do que qualquer noção de moralidade. Eu sabia que não devia mexer no celular dele, que invadir a privacidade de alguém é errado, mas e quando esse alguém é seu marido?
E quando o que você viu naquela noite quebra tudo em que você acreditava? O que é certo ou errado quando a confiança se desfaz diante de seus olhos? As respostas estavam ali, bem diante de mim, e eu não podia simplesmente ignorá-las. Abri o WhatsApp com as mãos tremendo. O coração parecia uma sirene dentro do meu peito, pulsando freneticamente. Eu esperava encontrar algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma explicação, uma pista, uma confirmação. Queria ver uma mensagem suspeita, um apelido carinhoso, qualquer prova concreta de que eu não estava enlouquecendo. Mas não havia nada. Absolutamente nada. As conversas estavam todas impecáveis, como se tivessem sido cuidadosamente organizadas para parecerem inofensivas. Só mensagens sobre trabalho, trocas profissionais, grupos com nomes frios, sem afeto. Nenhuma pista, nenhum nome feminino suspeito, nenhum coração, nenhum emoji fora de lugar. Era como se ele tivesse se tornado um mestre em esconder seus rastros, como se soubesse que, em algum momento, eu poderia estar ali, procurando a verdade. Por um momento, me senti louca. Senti como se tudo que eu tinha visto no cinema naquela noite tivesse sido uma invenção da minha mente, uma alucinação causada pelo cansaço ou pela insegurança. Mas não. Eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. Vi ele ali, em pé na fila, abraçando uma mulher como se ela fosse dele, como um casal, como se eu nunca tivesse existido. Era real, não havia dúvida. Ele estava com ela. A cena se repetia em minha mente, como um filme que eu não conseguia pausar. E então, a dúvida se transformou em raiva. Uma raiva silenciosa, quente, que crescia no fundo da garganta, apertando cada parte de mim. Quem era ela? Quem era aquela mulher? Como ele podia agir como se nada tivesse acontecido? Como podia olhar nos meus olhos naquela noite, me dar um beijo na testa e dizer que estava trabalhando até mais tarde, quando, na verdade, estava vivendo uma mentira ao meu lado? Era como se ele tivesse acabado de me destruir com uma naturalidade assustadora. Fechei o celular, mas algo dentro de mim dizia que ele estava escondendo muito bem. Talvez mensagens apagadas, talvez um aplicativo disfarçado, talvez outra conta secreta. Eu ainda não sabia onde, mas a verdade estava ali, em algum lugar, e eu estava disposta a encontrá-la, custasse o que custasse. O que mais ele estava escondendo? Eu sentia que ele tinha se tornado um mestre em ocultar suas mentiras, mas eu não iria parar até descobrir tudo. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho, e assim que ouvi o som da porta da frente se fechando, corri para o escritório da casa. Era aquele quarto no final do corredor, o que reformamos juntos e transformamos no escritório da família. Era ali que ele costumava trabalhar, mas agora, eu sabia que era o lugar onde eu poderia encontrar algo que ele não queria que eu visse. Quando fazia home office, o escritório parecia um espaço neutro, onde qualquer um da casa poderia entrar, mas naquele dia, ele tinha se tornado uma cena de crime na minha cabeça. O simples fato de estar ali, sentado na cadeira dele, com o computador diante de mim, transformava aquele ambiente familiar em um território desconhecido, cheio de segredos que eu precisava desvendar. Respirei fundo, liguei o computador e torci para que ele tivesse deixado alguma brecha. E ele deixou. O Facebook e o Instagram estavam logados. Abri as redes sociais com expectativa, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. Vasculhei tudo: curtidas, mensagens, seguidores, comentários. E nada. Nenhum novo seguidor estranho, nenhuma conversa suspeita, nenhuma curtida fora do padrão. Tudo parecia normal demais. Era frustrante. Eu me senti impotente, até um pouco burra. Como ele conseguia esconder tão bem? Eu tinha certeza do que vi no cinema, tinha certeza do que meu coração sentiu, mas se até as redes sociais estavam limpas, onde mais eu poderia procurar? Foi então que me lembrei de uma coisa, algo que quase passou batido: o e-mail corporativo. Eu já tinha visto ele usar aquele computador para mandar arquivos da empresa, talvez só, mas talvez ele tivesse deixado o e-mail logado também. Abri a aba do navegador, cliquei no atalho do e-mail da empresa e segurei a respiração. O coração parecia bater mais rápido enquanto a tela carregava. E lá estava, aberto, a caixa de entrada diante de mim, como um livro que alguém esqueceu de fechar. Resolvi olhar só por desencargo de consciência, não esperava realmente encontrar nada. Já estava tão desacreditada, já tinha me convencido de que ele era um mestre em esconder suas ações. Mas bastaram apenas alguns segundos, bastaram os nomes nas mensagens, os títulos dos e-mails, e ali estava ela, Sara Santos. Havia trocas de mensagens que datavam de meses atrás. Começaram de maneira formal, como era de se esperar em um ambiente de trabalho,
mas o tom foi mudando rapidamente. Bastaram alguns e-mails e as mensagens se tornaram mais leves, íntimas, depois completamente românticas. O que começou como um simples contato profissional foi se transformando em algo muito mais profundo, algo que eu não podia ignorar. Cada palavra que eu lia, cada frase trocada entre eles, confirmava tudo o que eu temia. A mentira estava estampada ali, diante de mim, mais visível do que nunca. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, meu amor, dizia uma mensagem enviada por ela na noite anterior. O filme vai ser só uma desculpa para ficarmos juntinhos no escuro. Meu estômago revirou. Senti como se estivesse lendo um roteiro de uma peça cruel, onde eu era a única que não sabia que estava sendo enganada. As palavras saltavam da tela com uma frieza assustadora, como se tudo estivesse sendo tramado nas minhas costas. Continuei lendo, mesmo assim. Eles combinavam encontros, pelo menos 2 vezes por semana, sempre em lugares diferentes. A traição deles era uma rotina bem orquestrada, algo que eles sabiam que poderiam fazer sem que eu notasse. E então, um detalhe me destruiu por dentro. Descobri que Fernando havia alugado um pequeno apartamento em Copacabana só para os dois, um lugar que ele pagava com o dinheiro da nossa conta conjunta, do nosso dinheiro. Eu senti uma dor física, como se tivesse levado um soco no estômago. E o pior, ele havia usado o e-mail da empresa para manter tudo escondido, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele havia se antecipado, planejado cada movimento, garantindo que nada pudesse deixar pistas. Era prova de que ele estava tentando apagar todos os rastros, evitar ao máximo que eu desconfiasse de algo. Estava se protegendo, me enganando com uma calma tão calculada que me deu náusea. Cada detalhe que eu descobria me fazia sentir como se estivesse sendo enterrada viva em mentiras. Eu anotei tudo, cada data, cada local, cada gasto, cada mentira. Fiz questão de registrar cada centavo que ele investiu na própria traição. O caderno onde eu escrevia se tornou meu mapa, uma coleção de provas que, aos poucos, iam me dando um controle que eu não sabia que precisava. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha lido. As mensagens, os encontros, o apartamento alugado com o nosso dinheiro e, principalmente, Sara. Ela era o elo mais vulnerável da mentira, a peça que estava fora de lugar, a chave que eu precisava virar para abrir essa porta de enganos. Eu precisava falar com ela, mas não diretamente. Não queria dar a ele o gostinho de saber que eu tinha descoberto. Ainda não. Eu queria que ele soubesse que eu sabia, mas não queria que ele tivesse o controle da situação. Eu precisava fazer do meu jeito. Tudo seria orquestrado com precisão, sem que ele pudesse suspeitar de nada, sem que ele pudesse perceber que a peça do quebra-cabeça estava prestes a ser montada. Peguei o e-mail dela nas mensagens trocadas com Fernando e criei um endereço falso, um nome neutro, algo que não chamasse atenção. Eu queria que fosse algo sutil, algo que a fizesse abrir o e-mail sem desconfiança. Então, comecei a escrever, as palavras fluindo com a mesma frieza que eu sentia. Sara, você está sendo muito enganada. Fernando Mendes não é quem você pensa. Ele ainda é casado e ainda mora com a esposa. E até pouco tempo atrás, fazia planos para o futuro com ela. Sei que isso parece absurdo, mas posso provar. Por favor, me encontre pessoalmente e te revelarei toda a verdade. Amanhã, 15 horas, no café do Hotel Copacabana Palace. Enviei sem assinar, sem mais detalhes. Eu não sabia se ela iria, mas algo me dizia que sim, que ela também precisava da verdade ou, no mínimo, da confirmação do que talvez já suspeitasse. Ela poderia negar, ficar com raiva, ignorar tudo, mas eu precisava tentar. De alguma forma, isso me dava um pequeno controle, uma sensação de que eu estava tomando as rédeas da situação. Na tarde seguinte, vesti minha melhor roupa, uma calma que não me pertencia, e fui até o hotel. Cheguei 15 minutos antes e sentei no canto mais discreto do café. Pedi um expresso e fiquei observando a porta, meu coração batendo forte, mas minha expressão imutável. Às 15h10, ela apareceu. Reconheci na hora, pele bronzeada, cabelos ondulados com perfeição, um vestido claro e elegante demais para ser coincidência. Ela olhou em volta, hesitante, e nossos olhos se cruzaram. Levantei devagar e fiz um leve aceno. Sara? Perguntei com a voz calma, tentando não deixar transparecer a tempestade que havia dentro de mim. Ela franziu a testa, claramente assustada, a tensão visível em seus olhos. Ela não sabia o que esperar. E eu também não. Foi você quem mandou aquele e-mail? Ela perguntou, a voz tensa, desconfiada. Sim. Respirei fundo, dando um passo à frente,
O momento que eu tanto esperava finalmente se concretizando. Meu nome é Adriane e, bem, eu sou a esposa do Fernando Mendes. O impacto das minhas palavras foi imediato. O sangue pareceu sumir do rosto dela. Ela ficou pálida, me encarando em silêncio. A expressão que tomou conta de seu rosto foi de incredulidade misturada com um pânico silencioso. Eu sabia que a verdade doía, mas não imaginei que ela fosse reagir assim, tão visivelmente abalada. Esposa? Mas como assim? Eu não? Ela começou, sem conseguir completar a frase, os olhos começando a se encher de lágrimas, como se estivesse tentando compreender o que acabará de ouvir. Sim, casados há 9 anos, vivendo juntos, dormindo na mesma cama, planejando ter filhos, fiz uma pausa, deixando as palavras caírem com o peso que elas carregavam. Ele nunca mencionou que estava casado com você. Eu perguntei, tentando esconder a ponta de raiva que começava a surgir em minha voz. Ela sentou sem dizer uma palavra, os olhos ainda arregalados, e eu podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. A cena diante de mim parecia tão surreal quanto a situação. Eu estava ali, finalmente confrontando a mulher que destruiu a confiança em meu casamento. Ele me disse que era divorciado, que o casamento já tinha acabado há anos, que vocês só moravam na mesma casa por questões financeiras, que nem dormiam no mesmo quarto, continuei, minha voz agora mais firme. Fiz uma pausa, surpresa com a ousadia das mentiras dele. E o que ele sempre dizia para mim é que estava feliz, que me amava, mas sempre precisava trabalhar até tarde, que o trabalho era prioridade. Peguei o celular da bolsa e deslizei até as fotos da nossa viagem mais recente. Fotos nossas nos beijando, fotos sorrindo, fotos curtindo os dias juntos. Isso foi em Búzios, há 2 semanas. Você acha que isso parece um casal separado? Perguntei, a voz firme, enquanto ela olhava para as imagens como se estivesse vendo fantasmas. As mãos trêmulas seguravam a xícara de café com força, como se fosse a única âncora naquele momento, como se a simples presença daquele objeto pudesse trazer algum tipo de estabilidade em meio ao turbilhão que estava acontecendo dentro dela. Ele não usa aliança e desde que eu o conheci, ele nunca usou. Eu nunca nem desconfiei de nada. Realmente, ele parecia ser um homem solteiro, parecia ser verdadeiro. Ela balbuciou, os olhos começando a lacrimejar. O choque ainda a consumia, mas eu podia ver o desconforto de começar a entender a verdade. Você acreditou porque ele queria que você acreditasse, respondi com calma, mas com uma raiva silenciosa. Porque ele mentiu muito bem, porque ele treinou essa mentira comigo com anos de prática. Não sabia se ela entendia o que eu estava dizendo, mas a verdade era cruel. Fernando não apenas me enganou, ele enganou a todos, e agora, naquele momento, ele estava exposto, e não havia mais escapatória. Ela começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam por seu rosto lentamente, cada gota parecendo carregar o peso de uma dor que ela não sabia que estava prestes a descobrir. Não era culpa dela, eu sabia disso, mas também sabia que precisava da ajuda dela para terminar o que eu tinha começado. A vingança não seria completa sem que ele soubesse o que tinha feito, sem que as mentiras caíssem aos pedaços na frente dela. Agora, o que você quer de mim? Ela perguntou, num fio de voz, seu rosto ainda marcado pelo choque. Você é tão vítima dele quanto eu. E quero que me ajude a mostrar quem ele realmente é, respondi, minha voz fria e firme. Que me ajude a desmontar essa máscara que ele veste. Você topa? Ela hesitou, enxugando os olhos, mas a aceitou sem força, ainda assim com uma firmeza silenciosa, como se finalmente tivesse entendido o que estava em jogo. Ele mentiu para nós duas, e isso eu não posso perdoar, expliquei. Minha mente estava em sintonia com o que eu precisava fazer. Meu plano era simples, mas eficaz. No sábado seguinte, Fernando e Sara tinham um encontro marcado no Aprazível, um restaurante romântico. Eu sabia disso porque havia lido a conversa deles por e-mail. Eles não sabiam que eu já estava um passo à frente. A noite de sábado chegou. Cheguei ao restaurante antes deles e me posicionei em uma mesa discreta, mas com boa visão de todo o salão. O ambiente era perfeito para o que eu tinha em mente. Um restaurante sofisticado, mas com uma aura intimista, ideal para o espetáculo que estava prestes a acontecer. Às 20h30, eles chegaram juntos de mãos dadas, sorrindo como um casal apaixonado. Fernando havia levado flores, rosas vermelhas, que ele não me dava há meses. Eles se sentaram em uma mesa romântica, pediram vinho, pareciam completamente relaxados e felizes. Esperei até que chegasse o prato principal. Então respirei fundo e caminhei até a mesa deles. Boa noite, disse com voz calma e com um leve sorriso.
Eu estava completamente controlada, mais do que qualquer outra pessoa na sala. A reação de Fernando foi instantânea e dramática. Ele literalmente engasgou com o vinho. Seus olhos se arregalaram em pânico total e todo o sangue sumiu do seu rosto. A cena foi quase cômica, mas não me permiti sorrir. Era o momento que eu estava esperando. Carolina, como você? O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz tensa, tentando se recompor. A mentira estava evidente, e ele sabia que o jogo havia mudado. Oi, Fernando, disse, puxando uma cadeira e me sentando entre eles, deixando o ambiente ainda mais desconfortável. Sara. Olhei para ela, que mantinha o olhar fixo no prato, claramente desconfortável, mas sem a surpresa que Fernando demonstrava. Ela já havia começado a perceber o que estava acontecendo, e eu sabia que a vergonha estava consumindo, mesmo que ela tentasse disfarçar. Podem continuar jantando, disse com tranquilidade. Não quero interromper este momento romântico, afinal, você está pagando com nosso dinheiro mesmo. Minhas palavras caíram como uma bomba silenciosa, e eu senti a tensão aumentar em torno da mesa. Não precisava mais falar nada. Ele já sabia o que tinha feito, e agora ele estava sendo confrontado com a verdade. Carolina, eu posso explicar. Fernando tentou se recompor, sua voz trêmula e cheia de desesperança. A tensão na mesa estava palpável, mas não era mais sobre ele. Era sobre mim. Era sobre a verdade finalmente sendo exposta, e eu estava ali, no centro de tudo, com controle absoluto. Pode. Ótimo, mas antes, deixe-me explicar uma coisa para você. Eu não deixei que ele tomasse a palavra. Peguei uma pasta que havia trazido e coloquei sobre a mesa, abrindo-a lentamente, para garantir que ele visse o peso de cada documento. Estas são cópias de todas as suas mensagens com Sara. Estas são as fotos de vocês dois no cinema, enquanto eu estava em casa te esperando para jantar. Estes são os comprovantes do apartamento que você alugou em Copacabana. E estes são os extratos da nossa conta conjunta mostrando todos os gastos que você fez com ela. Fernando olhava os documentos como se fossem uma sentença de morte, sua testa franzida, seus olhos começando a marejar. Ele estava perdido, sem palavras. O remorso de ter sido pego na própria mentira era palpável, mas eu não sentia pena. Nenhuma. Anos, Fernando, anos de casamento e você achou que poderia me enganar indefinidamente. Perguntei, a raiva fria em minha voz. Não queria ouvir desculpas ou explicações. Ele tinha tido anos para pensar em tudo isso e agora era tarde demais. Carolina, por favor, vamos conversar em casa, não aqui, Fernando implorou, sua voz vacilante e desesperada. Ele sabia que o tempo dele estava se esgotando. Mas não me importava mais com o que ele queria. Não há mais nada para conversarmos. Você fez sua escolha quando decidiu alugar um apartamento para sua amante, quando decidiu gastar nosso dinheiro com ela, quando decidiu mentir para mim todos os dias. Cada palavra que eu falava parecia perfurar o ar, carregada de uma raiva que eu não conseguia mais controlar. Já não havia mais espaço para negociações ou justificativas. Comecei a ouvir os burburinhos pelo restaurante e os olhares curiosos se voltando para nós. Talvez eu estivesse falando alto demais devido à raiva que eu sentia, mas àquela altura, eu já não me importava com quem estivesse ouvindo. Eu estava ali para expor a verdade, e nada mais importava. Levantei-me e peguei outro envelope da pasta. Estes são os papéis do divórcio, disse, colocando-os diante dele com calma, mas com uma autoridade que ele nunca imaginou que eu teria. Você tem duas opções. Assina agora e fazemos isso de forma civilizada, ou eu torno públicas todas essas evidências, incluindo no seu escritório de advocacia. A ameaça teve o efeito desejado. Fernando sabia que sua reputação profissional seria arruinada se a traição se tornasse pública, especialmente considerando que Sara havia sido contratada através do escritório. O medo tomou conta dele, e eu pude ver o desespero em seus olhos. Ele sabia que havia perdido tudo. Você não faria isso, Fernando disse, mas sua voz não tinha mais convicção. Ele estava começando a perceber que as coisas tinham saído completamente do controle. Eu já não me importava com suas palavras, com suas tentativas de manipulação. Não havia mais espaço para conversa, e ele sabia disso. Experimente não assinar e veja, respondi calmamente, sem nenhum pingo de hesitação. Eu tinha tudo o que precisava, e agora a decisão estava em suas mãos. Sara, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. A dor e a decepção estavam estampadas em seu rosto, mas havia também uma força renovada em sua voz. Fernando, você mentiu para mim também.
Me disse que era divorciado, que estava livre. Que tipo de mulher acha que eu sou? Eu nunca teria me envolvido com um homem casado se soubesse a verdade. Sua voz estava carregada de indignação, e a frustração dela era palpável. Sara, não é bem assim, eu posso explicar. Fernando tentou, mas seu tom já estava enfraquecido, sem a mesma segurança de antes. Não. Ela o interrompeu, sua voz agora ganhando força. Não há explicação para isso. Você nos enganou, manipulou nossos sentimentos, mentiu descaradamente. Você é um homem sem caráter, desprezível. As palavras dela caíam como punhais, e eu sabia que cada uma delas atingia Fernando com mais força do que qualquer acusação que eu poderia fazer. Ela se levantou com uma postura firme, sem hesitar. Pegou a taça de vinho e, com um movimento decidido, jogou o conteúdo no rosto de Fernando. O som do líquido se espalhando pela sua camisa parecia ressoar por todo o restaurante. Isso é pelo que você fez comigo e com ela. Nunca mais brinque com os sentimentos de nenhuma mulher, disse ela, sua voz cortante, mas cheia de uma força que eu nunca imaginei que ela tivesse. A cena era quase cinematográfica. Fernando ficou imóvel por um momento, completamente humilhado, tentando se limpar com o guardanapo, enquanto o choque tomava conta de seu rosto. O restaurante inteiro havia parado para observar a cena, e eu pude ver os olhares de reprovação de todos ao redor. Não importava mais. A humilhação de Fernando era a única coisa que importava agora. Ele tinha feito sua escolha, e agora estava pagando por ela de forma pública. Os papéis estarão com meu advogado na segunda-feira, disse, enquanto juntava meus documentos, com um tom inabalável. Você tem 48 horas para assinar. Suas roupas estarão na portaria do prédio amanhã. Cada palavra estava impregnada de poder e justiça, como se finalmente estivesse colocando fim a uma história que ele havia começado a manipular. Não havia mais nada a ser dito. Saí do restaurante com Sara ao meu lado, e os olhares curiosos de todos os presentes nos seguiam. O peso da situação ainda me atingia, mas algo havia mudado. Eu já não era mais a vítima da história, eu estava no controle, decidindo o rumo do que aconteceria a seguir. No táxi, finalmente, permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. 8 anos da minha vida haviam acabado de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle da situação. Eu tinha passado por momentos difíceis, mas agora, sentia como se tivesse recuperado minha dignidade, minha paz, principalmente, minha liberdade. Você foi corajosa, disse Sara, com um sorriso fraco, mas genuíno. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha e agradeço por você ter me contado toda a verdade. A gratidão dela era evidente, e eu podia ver a mudança em seus olhos. Ela também havia sido vítima de um jogo manipulativo, mas agora parecia mais forte. Como se, ao se unir a mim, ela tivesse encontrado um pedaço de sua própria força, a coragem para enfrentar o que até então havia ignorado. Nós duas fomos corajosas, respondi, olhando-a com um sorriso de compreensão. Fizemos a coisa certa. Naquele momento, não importava o que o futuro reservasse para nós, o importante era que, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos feito o que era necessário para dar um fim à mentira que havia dominado nossas vidas. Quando cheguei ao apartamento, a tensão era palpável. Sentia-me ansiosa, mas também determinada. Fernando estava prestes a perceber o que acontecia, e tudo aquilo me parecia como um novo começo, algo que eu precisava fazer para seguir em frente. Com a ajuda do meu irmão, mudei todas as fechaduras. Eu queria garantir que, ao menos fisicamente, ele não tivesse acesso àquela parte de mim que ele havia tomado por tantos anos. Por volta da meia-noite, ouvi-o chegando. A porta começou a ser batida com força. Seu grito abafado, chamando meu nome, pedindo para conversarmos, foi tudo o que ele fez. Eu o ignorei, sentada ali no sofá, com uma taça de vinho na mão, pensando em como minha vida havia mudado em apenas 24 horas. 30 minutos depois, ele desistiu, sua batida na porta cessou, e o silêncio tomou conta do apartamento. Ele havia ido embora. Abri uma garrafa de vinho que havia ficado guardada, algo que tínhamos planejado para comemorar nosso 8º aniversário de casamento, em junho. Mas eu estava sozinha agora. Eu havia sido deixada para trás, mas não me sentia triste. Eu me sentia livre. Bebi aquele vinho sozinha, sem pressa, saboreando a liberdade que eu havia finalmente conquistado. O telefone ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para eu ouvir a respiração pesada de Fernando do outro lado. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás.
O jogo dele estava perdido, e as cartas já estavam sobre a mesa. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz soava fraca, cheia de dúvida. A confiança que ele sempre teve em manipular a situação desaparecia rapidamente. Experimente, respondi com firmeza, sentindo o controle se aprofundar dentro de mim. Não havia mais espaço para fraqueza ou arrependimento. Eu tinha as rédeas da minha vida agora, e ele sabia disso. Ele demorou mais alguns segundos para responder, como se estivesse avaliando suas opções. Eu sabia o que ele estava tentando fazer: negociar, se oferecer para me dar o que fosse necessário para apagar o escândalo. Mas eu não queria dinheiro. Eu queria justiça. Eu vou assinar, ele disse, por fim. Só não faça nada com as fotos. Eu sei o que você pode fazer com elas. Eu vou esperar os papéis assinados na segunda-feira, respondi, mantendo a calma. E quando você fizer isso, essa história acaba. Mas até lá, você pode pensar no que fez, como destruiu o casamento e a confiança entre nós. Desliguei o telefone sem esperar mais explicações. Era difícil acreditar que eu estava conversando com o homem que eu havia amado por tanto tempo, o homem que eu ainda queria acreditar ser capaz de mudança. Mas ele não era mais o Fernando que eu conhecia. Agora ele era apenas mais uma mentira que eu tinha que abandonar. Deitei-me de volta no sofá, olhando para o teto. O domingo de manhã estava apenas começando, e, apesar de tudo o que havia acontecido, sentia uma paz que não sentia há meses. Eu não precisava mais carregar o peso das promessas quebradas. Estava livre para começar de novo. Sara ficou em silêncio por um momento, como se as palavras ainda estivessem se ajeitando em sua mente. Eu a compreendia. Ela havia sido vítima, assim como eu, mas havia algo de libertador em saber que, mesmo depois de tudo, ela havia tomado as rédeas de sua própria vida. Algo que, em meio ao caos e à dor, eu havia aprendido também. Eu espero que você consiga se reerguer, disse ela com um sorriso tímido, como se ainda estivesse tentando encontrar a confiança perdida. Você foi muito mais forte do que eu fui. Eu admirei sua coragem. Eu olhei para ela, vendo nela o reflexo do que eu poderia ter sido, se não tivesse tomado o controle da minha história. Não era uma questão de ser forte ou fraca. Às vezes, as pessoas só precisam entender que merecem ser tratadas com respeito, que não podem mais aceitar migalhas de amor e atenção. Eu não sei se foi coragem, mas sei que precisava fazer o que era certo para mim, respondi, suavemente. E agora, estou seguindo em frente. Ela sentiu, como se tivesse encontrado algum tipo de consolo nas minhas palavras. Quando nos despedimos, não era uma despedida amarga, mas uma marca do fim de um ciclo. A vida continuava, e eu estava pronta para o próximo capítulo. O divórcio, a separação, o fim de um relacionamento. Tudo isso parecia tão distante agora. Eu estava em um lugar mais tranquilo, mais centrado. Não era mais a mulher enganada, a esposa humilhada. Eu era alguém que havia reconstituído seu valor, seu espaço, sua vida. O mais importante, eu finalmente me sentia inteira novamente. Aquele capítulo estava fechado, e eu estava pronta para escrever o próximo. Você fez o que precisava fazer. A verdade, por mais difícil que seja de aceitar, é que a sua dor e o que você viveu não podem ser ignorados. Às vezes, a justiça não vem em forma de palavras amáveis ou de finais tranquilos. Às vezes, ela é feita na coragem de revelar a verdade, de expor o que foi feito nas sombras, de recuperar o que era seu por direito, sua dignidade, seu espaço, sua voz. A humilhação pública pode ter sido um reflexo da raiva e da dor, mas foi também um sinal claro para você mesma de que não permitiria mais ser invisível, de que não se calaria diante da mentira. Não foi apenas sobre ele, foi sobre você, sobre a reconstrução de sua própria identidade. Agora, com sua vida reorganizada e seus próprios sonhos ocupando o lugar das promessas quebradas, você conseguiu transformar um momento de dor em aprendizado e liberdade. Seu trabalho, seu blog, a forma como você agora vive sua vida, tudo isso são testemunhos do quanto você se reergueu, com força e inteligência. O passado é uma parte de quem você é, mas ele não define mais o seu futuro. Fernando pode ter repetido a mesma história com outra pessoa, mas a diferença é que você se libertou e não precisou ficar presa àquele ciclo. Você aprendeu, você cresceu e agora vive com muito mais propósito e clareza. Às vezes, o que parece ser um erro ou um momento de raiva acaba se tornando o primeiro passo para a verdadeira independência e para a vida que você merece viver. Você fez o que foi necessário para fechar aquele capítulo da sua história. E, mais importante, agora está escrevendo um novo, com suas próprias palavras e em seus próprios termos.
Essa história é um testemunho da jornada de autodescoberta e empoderamento de Adriane. Ela passou por uma dor profunda, mas conseguiu transformar sua situação em uma oportunidade de resgatar sua autoestima e se reerguer. A maneira como ela agiu, com firmeza e coragem, pode ser vista como uma forma de justiça para alguém que foi completamente traído e desrespeitado. A vingança, em muitos casos, não é a resposta que traz cura, mas, para Adriane, foi o catalisador para sua recuperação. A revelação da traição a forçou a confrontar o que realmente merecia e a se afastar de uma relação tóxica. Ao fazer isso, ela não apenas se libertou da dor da traição, mas também se fortaleceu e encontrou a felicidade novamente. Quanto à forma como ela agiu, é uma questão de perspectiva. Alguns podem achar que a humilhação pública foi um passo longe demais, enquanto outros podem sentir que foi uma maneira justa de expor a verdade. O importante é que Adriane agiu de acordo com o que sentia que precisava fazer para recuperar o controle de sua vida e para se proteger. Cada pessoa reage de forma diferente a traições e injustiças, e a história de Adriane é um exemplo de como podemos encontrar forças para nos reerguer, mesmo nas situações mais difíceis. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, se sim, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Conta pra gente nos comentários o que você achou. Até a próxima!